Em 1791, então já tinha, o rei estava preso nesse momento, tá? É, e eles começam a divulgar a nova Constituição, Constituição Francesa de 1791. Só que nessa Constituição, a França ia continuar sendo monarquia, ia continuar tendo rei, certo? Só que com divisão dos poderes, voto censitário. Isso aqui é muito importante. Ó. O que é um voto censitário? É aquele voto em que a pessoa, para ter o direito de votar, tem que comprovar renda. Mantinha a escravidão nas colônias francesas. Sim, a França tinha suas colônias. O Haiti foi uma colônia da França, por isso que os haitianos falam francês. Estavam proibidas as greves, os sindicatos, as associações de trabalhadores. Então, esse é o geralzão da Constituição de 1791. E aí, imagina assim, juntaram-se vários grupos para derrubar o rei. Isso é uma coisa. Só que depois, na hora de elaborar a Constituição, de organizar o governo, vai ter uma divisão. Tá? Vai ter os girondinos, que eram um grupo mais moderado, representado pela alta burguesia, os banqueiros, um grupo mais conservador, que se sentava à direita na Assembleia. Os jacobinos eram representados pela pequena e média burguesia com algum apoio também dos trabalhadores e era um pessoal que queria mesmo reformas mais radicais. Esses aqui se sentavam do lado esquerdo da Assembleia. É por isso que até hoje tem essa terminologia de direita e esquerda. Lógico que isso mudou muito ao longo da história. Mas, de um modo geral, pode-se dizer que a turma da direita era mais conservadora e a turma da esquerda queria mudanças sociais mais profundas. Tinha também um terceiro grupo que eles chamavam de planície, que era um pessoal vira-casaca, tá? Era um pessoal que era um partido praticamente que mudava de lado conforme era conveniente. Se eles achavam que estava vantajoso apoiar os girondinos, eles apoiavam. Se eles achavam que o importante era estar com os jacobinos, eles iam na onda dos jacobinos. Então não esquece que o grupo que eles chamavam de planície era um grupo, né, mais vira-casaca mesmo. Os nobres começam a fugir da França, né? Eles vão fugir para países vizinhos com medo de serem perseguidos pelos revolucionários. E inclusive o rei. O rei, conforme consta em alguns relatos da época, ele teria tentado fugir disfarçado, mas ele foi pego na fronteira da França e preso em 1791 ainda. E aí, ele é acusado de traição. Por quê? Ele estaria combinando com reis de outros países, ó, da Áustria, da Prússia, para invadir a França. Mas como assim? O rei da França chamando uma galera para invadir a França? Como que é isso? Ora, os reis desses países aqui, ó, ficaram com receio. Você imagina, tem uma revolução que está prendendo o rei, e se essa moda pega? Então, por isso, essa coisa de chamar aliados para invadir o próprio país. Mas não deu muito certo, tá? O rei ele foi considerado traidor. Eles aboliram a monarquia em 1792 para criar uma república, tá? E os exércitos revolucionários vão começar a guerra, né, para proteger a França. Aí tem o período da Convenção Nacional, continua a briga entre os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos, né, conseguem uma ascensão aos poucos, né, conseguem mais poder, e inclusive vai acontecer, ó, a execução do rei. O rei foi executado na guilhotina. Daqui a pouco eu mostro para vocês a guilhotina. E aí, quando os jacobinos entram no poder, é considerado o período do grande terror, porque muitas pessoas foram executadas, inclusive na tal da guilhotina. Mas por que esse tanto de gente estava morrendo? Ora, a Revolução ela não tinha conseguido resolver todos os problemas da França, né? Então eles sempre tentavam achar o culpado. Então era o político tal que era acusado de corrupção, o político tal que era acusado de trair a revolução. Então por isso essa guilhotina foi usada para executar milhares de pessoas, tá? E às vezes tanto dos girondinos quanto dos jacobinos foi uma matança total. E inclusive tem os relatos de que as cabeças dos executados eram colocadas em pontas de lanças e colocadas em praça pública, para todo mundo ver o que acontecia com quem era contra a revolução. Tá? Aí tem uma nova constituição
que é a de 1793, que aí sim vai falar em sufrágio universal, todo mundo com direito de votar, todo mundo homem, né? Mulheres ainda não. E acabava com a escravidão nas colônias. Depois a gente tem o governo do diretório, que é um momento em que os girondinos, então lembra que eles são mais conservadores, eles são a alta burguesia, esses girondinos voltam ao poder, escrevem uma nova constituição e volta o tal do voto censitário, ou seja, para ter direito político tinha que comprovar a renda. Para que era isso? É porque essa galera aqui dos girondinos, principalmente, tinha medo de que o povão mais pobre, que os trabalhadores, tomassem conta do poder. Tanto que eles vão dar um golpe. Eles vão colocar no poder o Napoleão Bonaparte, que é um general, né, um cara do exército que lutou defendendo a França dos ataques estrangeiros, né? Ele ficou muito famoso por isso. Então eles vão colocar ele no poder, tá? Sem ele ter sido eleito. Então por isso que é um golpe, certo? Por que colocar o Napoleão no poder? Ora, para evitar que os trabalhadores, que os grupos mais pobres tivessem espaço no governo. Essa aqui é a guilhotina, certo? Que foi um instrumento criado para executar as pessoas ali no contexto da Revolução Francesa. Ela foi criada na Revolução Francesa. É interessante porque o próprio criador da guilhotina teria sido executado em uma guilhotina depois, acusado de corrupção. Aqui uma brincadeira, né? Saudade de ver uma guilhotina funcionando, né, minha filha? Porque no caso muitas pessoas, né, acusadas de trair a revolução foram executadas nesse instrumento aí. Então por que a gente fala da Revolução Francesa? Por que ela é importante? Mesmo que você não consiga lembrar todos os detalhes, né? Você tem que lembrar que a Revolução Francesa representou a derrubada de um governo autoritário e o fim do sistema de estamentos. E também você vai ter participação do povo. O povo francês foi à luta. Tá? O povo francês ajudou a derrubar o governo. Uma participação muito importante das mulheres, embora depois elas não tenham conseguido nem o direito de votar, né? Depois elas foram excluídas. Fim do regime de servidão. Servidão é aquele sistema em que os camponeses moravam na terra do senhor e eram obrigados a prestar serviços gratuitos para esse senhor. Então eles não recebiam nada em dinheiro, né? Eles tinham o direito de morar ali, mas a terra não era deles e eles tinham que sempre entregar parte da produção. A Revolução Francesa também, ela vai incentivar, é a primeira vez que eles vão falar em alfabetizar o povo todo. Então essa ideia de ensino público nasce lá na Revolução Francesa. Um incentivo em alfabetizar toda a população. Mas para quê? Para o pessoal ter mais condições de trabalhar e tal, entrar na faculdade? Nem tanto, tá? Era uma preocupação com nacionalismo, para o povo aprender a amar cada vez mais a França, defender a França, ter consciência dos direitos. Então a Revolução Francesa tem muito a ver com ensino público também. Da Revolução Francesa por agora é isso. Muito obrigado, bons estudos.